E, sei lá, fique à vontade para interromper. E se eu for explicar logo depois, eu falo, espera que eu já vou falar disso. Então, vamos lá. Meu nome é Caio Salgado, eu sou do Squad de Stellar Onboard, sou engenheiro de software lá. Sou engenheiro de software lá. E open source é uma coisa que eu gosto bastante, é um assunto que eu estudei e eu queria, sei lá, mostrar um pouco para vocês desse assunto e, sei lá, vamos ver o que a gente aprende. Então, beleza. Primeira coisa importante, assim, que eu penso é que, tipo, o open source, querendo ou não, essa parte de licença, o que isso significa, lida diretamente com o nosso trabalho. Não só, tipo, com o nosso trabalho aqui na Loft, como a gente produzindo coisas, produzindo software. Mas antes disso, tipo, o que seria open source, certo? O que a gente está falando aqui? Open source, uma coisa boa que tem nisso desse assunto, é que tem uma definição fechada, bonitinha, que você pode consultar. Tem a Open Source Initiative, vai lá no site dos caras e tem uma página só para explicar isso. E o interessante é que logo na primeira página, tipo, no começo, na introdução, está escrito, cara, open source, mesmo o nome falando fonte aberta, certo? Código aberto, não é somente o código tá visível, não é tão pouco assim. Tem que ter umas coisinhas a mais para ele ser classificado como open source, certo? Uma das coisas que vocês forem ler nas definições da Open Source Initiative, OSI, é que, por exemplo, a redistribuição do software tem que ser livre, certo? Você tem que conseguir pegar um software qualquer. Se para ser open source, você tem que conseguir pegar ele e distribuir às outras pessoas, sem problema algum, sem pedir autorização, você tem que conseguir passar para outras pessoas, para outros computadores e tudo mais. Outra coisa é a de permitir modificar, certo? Você tem que conseguir, uma outra coisa que tem garantia para ser, a pessoa pode usar, pode copiar, pode modificar, pode estudar, pode fazer o que ela... mais ou menos o que ela entende. Então, mais ou menos o que ela entender. Não é exatamente isso, é até curioso, porque se eu ver algumas licenças, está escrito, a pessoa, eu autorizo você a fazer o que você quiser para qualquer fim. Enquanto outras falam, eu autorizo você a usar, copiar, modificar, estudar, mesclar, publicar, distribuir. Uma hora você começa a ficar em dúvida, não é a mesma coisa? Por que tanta especificidade, certo? E uma coisa também que fala importante é que o código seja acessível, certo? O que significa isso? Significa que, tipo, tá no GitHub, se vira. Não, quando eu for distribuir o código, eu tenho que dar um jeito que você que vai usar consegue saber onde está a fonte dele. Então, pegando exemplos legais aqui, esse aqui, por exemplo, do Telegram, desktop. Se você for lá no Telegram, vendo as configurações no About, vai ter lá, tipo, a Telegram Desktop, a versão, e fala que a licença dele é GPL e o link para o código-fonte está aqui no GitHub. Pô, da hora. O Firefox também, você vai lá no About dele, vai abrir essa janelinha e vai estar lá, informações de licenciamento. Clica, pá, ele vai abrir uma página e vai falar, olha, é free, open source, a gente usa Mozilla Public License, e se você quiser construir do seu local tudo mais, é só seguir as instruções. Então, eles se preocupam, para ser open source tem que ter isso, e isso é uma coisa que eles estão fazendo. Outro caso interessante também aqui que eu peguei é o do Visual Studio Code. Você vai lá no Help, tem lá View License, aí ele vai jogar uma página web, e daí aqui fica um pouco estranho, porque não... Tipo, ele não fala que você pode usar à vontade. Tá um pouco diferente aqui. Tem essa partezinha aqui que o CSS não foi feliz, deu um probleminha, mas eu dou um zoom aqui. Ele fala que a licença que você está vendo aqui se aplica ao Visual Studio Code Product. O source do Visual Studio Code, the source code for Visual Studio Code, está disponível nesse repositório com o MIT, certo? Mas, que está escrito aqui, mas tem licenças adicionais para o que você está usando aqui. Qualquer dúvida, vem na nossa FAQ. Eu dei uma olhada e, basicamente, tipo, existe o código-fonte do VS Code ali, open source, MIT, faz o que você quiser. Só que o que a gente usa, quando você baixa, não é essa versão. Bem, é essa versão, só que a Microsoft coloca umas coisas a mais, coloca o logo dela, que é um trademark, uma coisa fechada, coloca a Microsoft Store ali no meio. Eu acho que toda primeira recomendação que vem de quando você abre um arquivo novo é alguma coisa da própria Microsoft. Então, eles têm algumas coisas proprietárias ali dentro. Então, essa coisa começa a ficar meio complicada. Tipo, por que eles se preocuparam com isso? Eu preciso me preocupar com isso? E para esse assunto de software, esse assunto de licença, de open source, começa a cair muito nessa coisa de lei, certo? E, assim, em via de regra, tipo, essas licenças, elas podem fazer várias coisas, mas nunca pode quebrar a lei. Não dá como você falar, a lei não vale aqui. Então,
teoricamente, entender as leis é uma coisa bem importante para a gente poder entender o que significa isso, certo? Assim, eu não sou advogado, mas tipo, eu estudei sobre esse assunto, vi umas fontes de advogados de verdade, e na dúvida, qualquer coisa, a Paty é advogada e ela pode me corrigir se for alguma loucura. Beleza. 3 leis importantes aqui, vamos para a lei de verdade aqui. No Brasileiras, é a lei de direito autoral, a lei do programa de computador e a lei da propriedade industrial. E, tipo, eu até que eu gosto, porque essa aqui é a direito autoral, tá aqui, abriu, tá um HTML bonitão, aquele de boa, e dá para você achar as coisas aqui tranquilo. Que é essa lei que já é de direitos autorais. A de computador, essa aqui eu acho que vale a pena, cara, todo mundo ler, porque ela, é super pequenininha, e ela define o que é um programa de computador, e o que essa lei vai falar dela, que deixa de falar dela, tudo mais, como é que a lei rege isso. E por último, que é só para complicar as coisas, que é de propriedade industrial. Mas eu nem vou entrar muito nisso, mas basicamente o software, ele é uma coisa como um livro, está no direito autoral, mas nem tanto, tem coisa industrial nele, e daí começa a ficar complicado. Mas vamos indo. Beleza. Sobre direito autoral, certo? Então, a gente vai falar sobre isso nessa primeira parte, e tipo, direito autoral tem a ver com o autor, certo? O autor ou a autora que está fazendo aquilo. E assim, de acordo com a lei brasileira, só pessoas físicas podem ter isso aí. E, tipo, poxa, que coisa boba, né? Óbvio que só pessoas físicas têm. Por que a gente está discutindo isso? Nos Estados Unidos, o macaco pegou uma foto, uma câmera fotográfica no chão e tirou uma foto da própria cara dele. Aí o fotógrafo, porra, vou publicar isso e ganhar dinheiro. Aí a PETA, que é uma organização de direitos dos animais, falou, não, você não tem direito a essa foto pertence ao macaco, meu irmão. E deu uma puta briga judicial, eu não sei o que virou, mas basicamente, se vocês olharem aqui, o macaco não consegue, realmente, olha só, a PETA está fazendo um favor, ele não consegue processar o fotógrafo, mas a PETA está indo atrás dele. Mas no Brasil a gente se precaveu desse problema, então a gente está escrito na lei, lá no artigo 11, que o autor é uma pessoa física, que criadora da obra literária, artística e científica. Então a gente está tranquilo sobre isso. Mas também não é qualquer coisa que cai nesse direito autoral. Tem algumas coisas que não estão protegidas. Se olhar lá na lei, artigo 8, está tipo, que ideias, procedimentos, normativos, sistemas... Bem, o que é um sistema? O que é um método? O que é um conceito matemático, acho que você vai entender, mas ideias em si não estão aqui dentro, não pode entrar aqui. O sistema, o que é isso? Não sei, mas não pode estar aqui. Esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais. Um fluxograma pode entrar aqui? O nosso fluxograma pode estar protegido, não está? É legal pensar nessas coisas. Uma coisa também que o direito autoral fala é da coisa de patrimônio. Ó, seu direito autoral está protegido um patrimônio, beleza? O que a gente está falando para você aqui? Ó, que o autor ou a autora tem o direito exclusivo de utilizar, usufruir, dispor dessa obra, certo? Dele os direitos são exclusivos. Ele precisa dar uma autorização prévia expressa para que a pessoa, ou ele ou ela, para poder fazer isso, para poder usar de qualquer forma diferente. Se for para reproduzir, para edição, ele tem que descrever todos os casos. Reprodução, edição, distribuição. Eu até nem coloquei isso todo aqui porque é muito detalhe. O importante tá em vermelho, que tipo, que você precisa dessa autorização prévia. Então, tipo, o que isso meio que significa? Significa que, tipo, por padrão, as coisas são fechadas. Se você não fizer nada, se você não falar abertamente, seu código está fechado. Se você não colocar licença, está fechado. Não existe licença. Tem o direito autoral vai subir. Se você colocou seu projetinho no GitHub, pô, meu teste, alguém olhou e fez mexeu nele, ou puxou, pô, teoricamente ela não pode fazer isso. Bem, enfim. E também uma coisa que tem no direito autoral é a parte dos direitos morais. Tem o patrimônio, que é da sua coisa, e o moral, que é mais da pessoa física, certo? Que são, irrenunciáveis, inalienáveis. Não tem como você abdicar do seu direito moral. Não tem como você falar, cara, não quero, a lei te proíbe meio que disso, e não dá para você tirar isso de você. É uma coisa presa, certo? E, é uma coisa muito interessante disso, tem um exemplo, que acho que o João Gilberto tinha uma música dele, e daí pegaram o CD dele e remasterizaram. E quando remasterizaram, a qualidade ficou melhor, né? Viram uma coisa, mas eu não gostei, eu acho que essa obra tá me depreciando, porque, poxa, dá para ouvir as reverberações agudas, ficaram muito evidentes que a qualidade ficou muito alta e ficou ruim, não quero. E mandou voltar atrás com a publicação da remasterização. E software, porra, então é isso também, a gente tem todo esse direito de autoral, de proteção, se a Loft não quiser, não faz. Então, mais ou menos.
Tem a lei de software, e na lei de software tem uma parte ali do artigo 4, que fala assim, que salvo estipulação contrária, pertencerão exclusivamente ao empregador a contratação de serviços, algum público de direitos, sobre o programa de computador. Então, quando a gente está empregado e é da nossa natureza, a gente está contratado para programar, e tudo que a gente faz com programação, e com acordo previamente feito, pertence à empresa, certo? É dela. Então, tipo, dá uma setada que tem os direitos morais, só que quando vai para software, eles cortam. Se você for até olhar na lei, o segundo artigo de software já fala, cara, que não se aplicam o programa de computador disposições relativas a direitos morais. Ressalva, a qualquer momento, o direito de reivindicar a paternidade. Então, você sempre pode falar que o filho é seu, entendeu? O código, eu fui lá, fiz código de tal outra empresa, eu fiz ele. Isso te dá algum direito? Te dá alguma coisa? Pode reclamar? Não muito. Mas o que você pode fazer é tentar impedir que alguém prejudique sua honra ou sua reputação. Nunca vi um exercício disso, alguma coisa, mas é uma coisa que está aí. Beleza. E, assim, resumindo essa parte de software e de lei, o software em geral, tipo, é muito complicado. Todas essas leis são de 1998 e, tipo assim, não é só direto a lei de direito autoral, porque tem outra lei de software. E a lei de software fala, olha, tem coisa de direito autoral que não funciona aqui. E outra coisa, quando você for licenciar, quando você for registrar que você tem isso, não vai ser como uma obra literária outra coisa, vai ser em outro sistema do INPE para você poder fazer isso. Então é mais complicado, dá para entrar em muita coisa aqui. E umas coisas que eu queria comentar sobre as coisas de direito, acho que vale a pena, é um exemplo bem legal, bem louco, na verdade. Que eu estava olhando aqui na lei, parece que tem uma fábrica de papel em Santa Teresina que contratou um cara, e o trabalho dele era... Como é que é aqui, ó. Uma fábrica em Santa Teresina teve que indenizar em R$100 mil o empregado, acho que está até aqui, achei aqui, isso. Vai ter que pagar ele em R$100 mil porque ele fez um código que ele programou uma coisa que não estava nas atribuições dele. E a empresa vendeu, conseguiu lucro com isso, então ele falou, poxa, eu fiz o código, mas tá no meu trabalho, mas, pô, eu não fui contratado para isso, entendeu? Ele foi atrás e conseguiu. Se tiver mais tempo, eu conto mais casos loucos desses, que tem vários desses, eu trouxe uns aqui. Que um cara, enfim, um cara da Caixa conseguiu pegar 500 mil por 3 mil cópias, 30% de R$500 a cada 3 mil cópias, porque ele fez fora do horário dele de trabalho. Então, teoricamente, o direito autoral, essa coisa moral, está em você e não pode reivindicar. Mas é claro, isso não cabe muito para a gente, porque todo mundo assinou um contrato aqui e já está bem claro nossas ações, o que a gente deveria fazer. Posso só acrescentar uma coisa no seu comentário? Acho que é bem legal até essa jurisprudência que tu trouxe aí. E só para, não sei se tu entendeu, mas existe uma diferença entre o que tu faz no teu horário de trabalho, referente às tuas atribuições que estão previstas no contrato, e coisas que tu faz como extra. Então, isso inclui tanto coisas fora do teu horário de trabalho, quanto coisas fora do teu escopo de trabalho, que era exatamente isso que ele estava mostrando. Então, se tu fizer uma atividade de programação, tu criou um software para a empresa, mas tu não é programador, tu não é engenheiro de software, tu não é desenvolvedor, aquilo entra como algo fora das tuas atribuições. E da mesma maneira, se tu estiver trabalhando num projeto fora do teu horário de trabalho, não estão te pagando para estar trabalhando aquelas horas extras, alguma coisa assim, então é projeto teu, não é projeto da empresa. Existem algumas empresas ainda que colocam no contrato de trabalho uma cláusula de não concorrência. Então, eles colocam lá que tu não pode produzir, enquanto tu está dentro da empresa, tu não pode produzir algum tipo de software que faça concorrência com o que a empresa está fazendo. É uma coisa bem interessante também. Tipo, essas coisas se intercalam muito, que esse aqui até que eu peguei é do Tribunal do Trabalho, então é uma coisa ali de trabalho. Então, tipo, foge das 3 lá que eu estava lendo. Então, é complicado. Mas beleza, e muitas vezes isso nem vai parar no Tribunal do Trabalho, porque normalmente muita gente faz contrato de PJ, né? Então acaba sendo outra matéria. Outro lugar, putz. Eu tenho uma dúvida. Manda. Agora que a Paty falou sobre essa regrinha aí de não concorrência, de você, enquanto estiver dentro da empresa, você fazer alguma coisa concorrente ao mesmo segmento e tal. Eu já ouvi alguma coisa, um caso nos Estados Unidos, em que o cara saiu da empresa e fez alguma coisa concorrente, abriu uma empresa, com todo o know-how que ele tinha daquela empresa, e a empresa processou ele e perdeu tudo. Acontece esse tipo de coisa aqui também no Brasil, ou é totalmente diferente?
Acontece também, mas eu acho que normalmente esse tipo de caso é resolvido por mediação, porque é uma coisa bem complexa e não necessariamente a gente tem uma lei específica para isso, sabe? Então, das duas, uma, ou tu deixa o juiz resolver, que às vezes não vai dar um resultado que tu espera ou que tu gosta, ou tu tenta fazer uma mediação e chegar a um acordo aí com a empresa, né? Então, digamos, eu estava trabalhando para a Loft, resolvi sair da Loft e abrir uma outra empresa que é da mesma área. Aí, sei lá, tenta negociar, tenta ver um jeito que fique bom para os dois, que não seja concorrência, né? Porque concorrência não é uma coisa tão legal de se fazer concorrência com a empresa que estava trabalhando também. Mas, Entendi. enfim. Então, tipo, eles podem colocar, então, durante a sua vida, você não pode fazer nada no mesmo segmento? Pode falar, Caio. 5 anos. Tem uma lei no Brasil que fala que a empresa pode ter direitos futuros de você de até no máximo 5 anos. Ah, legal. Isso faz sentido para quem faz livro, né? A pessoa vai escrever um livro, então, porra, eu quero o direito do livro que você vai fazer daqui a 5 anos. Para software, acabou encaixando também. Mas é por Sim. aí. Apesar disso, há controvérsias, né? Porque tem empresas, por exemplo, que pedem direito de utilização de imagem, então tiram uma foto tua, por exemplo, e continuam usando essa foto por, sei lá, 20 anos. A mesma foto. E aí, daqui a pouco pode dar um problema, que tu não quer mais que aquela foto seja veiculada e tal. Então, já vi, que nem eu falei, há controvérsias. Legal. Então, vamos lá. A gente viu que tem vários problemas, dá para muito problema, muito pau nisso. Então, tipo, uma maneira de resolver e de focar nisso é, tipo, você conseguir setar de forma expressa o que você quer, o que as pessoas, os terceiros, podem fazer com isso, certo? E por isso tem as licenças. Qualquer um que pode vir aqui, chegar e escrever a licença que quiser. Eu permito que você use meu software para coçar costas de idosos, se você quiser. E tá de boa. Mas como todo mundo vai ter que ler a sua, vai ter esse trabalho, eu não sei escrever juridiquês, é melhor usar alguma coisa que já é recomendado usar alguma coisa que já existe, certo? Todos os tipos de licença. Como eu estava falando, tipo, a primeira, a default pela lei, se você não colocar nada, vai cair nessa, é a copyright fechado, todos os direitos reservados. Ninguém pode fazer nada com aquilo, é seu, teoricamente, ou tipo no caso da Loft, a gente não precisa colocar a copyright, a gente não precisa colocar a licença em nada, porque o default é copyright e pelo nosso contrato de trabalho é tudo para Loft. Então, esse default é o que mais tem. Se você colocar nada, o que acaba acontecendo. Tem as licenças são permissivas, que são um tipo de licença que elas permitem. É MIT, que é o que mais vê em open source, que é, cara, você pode. Ela é open source, então todos aqueles direitos valem, e você pode até pegar aquele código e fechar ele. A gente pode, por exemplo, o Express, ele é Creative Commons BY. A gente pode pegar o código dele, modificar e vender com o Loft Press. E se a gente quiser usar ele e vender e tudo mais, tá ok. A gente pode fechar ele de volta, colocar a nossa licença em cima. Essas são as permissivas, que elas permitem fazer isso. Tem as recíprocas, dentro das recíprocas totais, que recíproca é o seguinte, olha, você pode fazer, é open source, mas você vai ter que usar uma licença, você pode modificar o que quiser, mas vai ter que usar uma reciprocidade. A licença que está aqui vai ter que ser a licença que você vai usar, certo? Então, a GPL é uma desse tipo. Se você fazer um arquivo derivado, vai ter que ser GPL também. Tudo que você fizer a partir desse cara, vai ter que ser GPL. E tem até... Então, tipo, é uma coisa para esticar, para pegar tudo que sair daquilo, também vai ser GPL, também você vai ter que distribuir mais licença, também você vai ter que falar para o autor, a coisa cresce. Exemplo disso é tipo o Linux, por exemplo. O Linux, você não consegue modificar e distribuir ele sem subir as atribuições de volta para o kernel. Pelo menos para a galera poder olhar. Não sei se vocês aceitam, mas só tem que estar disponível. E tem as parciais, que é, por exemplo, naquele caso anterior, eu não poderia fazer uma lib. Se eu tivesse uma lib e alguém fosse linkar ela, o projeto da pessoa também ia ter que ser a minha licença. Então tem essas aqui que dá tipo um jeitinho de você poder fazer. Por exemplo, a do Mozilla é assim, que é a MPL. Você pode pegar o Firefox e encaixar ele no que você quiser, como uma lib. E você não precisa usar a mesma licença deles. Mas se você for modificar o Firefox aqui no seu meio, aí você precisa. E a mais louca de todas é anti-copyright. Às vezes no NPM eu vejo uns projetos que está escrito unlicensed. E tipo, não existe isso. Não tem tipo, não quero licenciar. Não, o default é copyright. Quando você coloca isso, existe uma licença chamada unlicensed, que eu trouxe até aqui, que ela é basicamente, ela abdica do que é direito autoral. Ela abdica de copyright. Fala que isso não existe. Fala que não existe autor, isso está errado, não deveria existir. Cai no domínio público. E as coisas deviam cair assim direto, porque não, as coisas de autor, de propriedade, não existem. Algumas delas são meio anticapitalistas, faz o que você bem entender com ela. E tem uns projetos que são assim, conhecidos, acho que o HipGrep, que é um grep em Rust, que é bem mais rápido que o grep, ele é assim.
Então tem várias coisas assim que é bem interessante. É uma opção, mas são as mais loucas. E de licença eu vim aqui, tipo, para dar um contexto, para saber, tá, e aí, isso funciona, onde isso é usado, para que serve? Eu trouxe uns casos legais, só mais notícias. Basicamente, tipo, o caso do GraphQL, que quando o GraphQL saiu, ele deu uma licença, open source bonitinha. Porém, ali, então as patentes, você não pode reclamar de patente nenhuma. E parava aí. Então, se você não pode reclamar de patente, o Facebook pode reclamar de patente. Então, teoricamente, se você fizer um arquivo, já o que eles argumentavam, que se você fizesse uma coisa derivada do GraphQL, eles podiam te processar por patente, mas eles não. Isso deu muita treta. Virou uma issue no projeto do GraphQL spec, que é uma spec, né? Nem nenhuma linguagem, é só uma especificação. Então, que é louco, ele não tem... O GraphQL, quando ele surgiu, não é tipo, esse é o código do GraphQL, esse é o repositório. Não, é só uma especificação, é uma regra, que qualquer um pode implementar como achar melhor. Então, ele nem é muito material, ele não tem código, fonte. E essa treta foi longe, mas foi resolvida também, teve esse trepo aqui bem legal, que teve 2 updates, que basicamente eles mudaram a licença do GraphQL, o Facebook, depois de muita pressão, para, tipo, não tem patentes, não existe isso e tudo mais. Toda essa treta de patentes no software é uma bem grande também, que se desse eu entrava nela, mas vamos deixar para depois. Outra que eu trouxe aqui foi da AWS com o Mongo, que basicamente existe o Mongo, certo? E ele tem uma licença que fala, é um detalhe, cara, ninguém pega isso, é um detalhe do tipo, você pode usar à vontade, não precisa redistribuir, mas se você for redistribuir, tem que ser com a licença e qualquer modificação você fala pra gente. E se a Amazon subir o Mongo lá no sistema deles, na máquina da Amazon, eles não estão distribuindo, mas eles liberam o acesso, faz como as a service. E aí, precisa distribuir ou não? Deu uma treta nisso aqui, e no caso, a Mongo fez outra licença, que é uma server-side, que, cara, se você for um cloud provider que oferece Mongo, você tem que passar de volta o que você está fazendo. Você não pode fazer isso. E uma coisa bem parecida teve também com o Redis, que mudou de licença várias vezes pelo mesmo caso. Eles tinham uma licença que falava, cara, você é obrigado a passar a devolver para a gente as modificações que você fizer, mas aí você começa a rodar em servidor. Aí ele não está distribuindo. Esse jeito cloud é diferente. Então, mas também tem licença que cuida disso. E um último caso, tem mais uns casos, esse outro caso que eu mostrei também da Amazon. A Amazon tá difícil. Que foi uma coisa foi agora há pouco, é bem recente, que foi de um sistema que era um sistema de browser que emulava o browser para fazer, é um record de browser. E, tipo, é até interessante que a licença permitia. Aqui, nesse caso, em outros recentes, até com o Redis, a licença permite que você pegue, modifique e não fale nada, nesse caso. Só que a maior treta, o maior problema nesse caso específico, era que, tipo, eles podiam fazer isso, mas tava ok, mas esse não é o espírito, entendeu? Poxa, a Amazon é uma empresa grande, tipo, não é que eles estão fazendo errado, não é ilegal. Mas, poxa, dá um crédito pro cara, um cara pequeno, eles pegaram o produto deles e transformaram num serviço gigante. Então começou a ficar uma coisa mais de, poxa, de pessoas, tipo, mano, o que você se importa? O que você deixa de se importar? Como você fazer as coisas? Pô, me dá um crédito, entendeu? Tudo bem, você pode pegar, vender à vontade, mas vamos conversar sobre isso. E isso puxa a gente para outra coisa que eu queria falar, que é de comunidade, entendeu? Que é essa parte do open source, tipo, como as pessoas lidam, como as pessoas criam ele. Que é a parte, assim, mais prática que a gente tem no dia a dia. Assim, se você for lá no Twitter para open source, quando eu olho essas coisas, é pouco falar de lei, pouco falar de licença, é muito mais como eu mantenho as coisas, como vou funcionar, como aquele projeto tá defasado, aquele outro, eu vou dar fork, eu vou não dar. E outra coisa, eu vou dar esse assunto é absurdamente gigante, tem muito recorte nisso. Por exemplo, o jeito que o Linux é tocado é muito diferente do que o Android é tocado, que é muito diferente do que o Rails, do que o Java, do que o Docker, ou do React, ou até mesmo na academia. Quando a galera vai fazer software lá dentro, também tem engenharia, também tem licença, mas é outra pegada. Cada um desses é um mundo muito diferente. Então, eu vou tentar só dar um overview aqui por cima. Umas coisas que dá para tirar, como é muito diferente, é que, tipo, não tem uma hierarquia formal. Alguns têm hierarquia, mas não está formal. Você não sabe onde chegar. Não tem, tipo, um documento de especificação de hierarquia. Formalismo também não tem. Cada um funciona de um jeito. Alguns mais formais, outros menos. Depende muito. E uma coisa interessante que eu estava vendo é que existe um desperdício de recursos. É comum ter desperdício de recursos, mas isso não é um problema. Como assim? Exemplo, sei lá, tipo, um cara da academia vai fazer o doutorado dele em performance de hash. Uma coisa que aconteceu no Ruby. O cara quis fazer uma pesquisa lá
com performance de hash dentro do processador para ocupar o espaço certinho do cache e subir isso para o Ruby. É um puto esforço, é um recurso gigantesco do cara inteligente que tá focando uma coisa que não era prioridade. Então, tipo, serviu, tipo, não foi perdido. Eles ganharam uma coisa, o cara do Ruby ganhou isso, ficou mais rápido, mas zero prioridade. Era um cara genial, mas não usava, não era o intuito dos maintainers aquilo, mas eles acabaram ganhando. Outros exemplos disso acho que tem várias coisas de academia com Linux, muito professor, muitas galera faz PR no Linux, melhorando coisas que ninguém pediu, e depois, às vezes nem entra. E até a Hacktoberfest, porque imagina agora, nesse mês de outubro, a gente tem acho que multiplicou por 10 mil a quantidade de pessoas que podem jogar com open source, mas essas pessoas não vão tocar, tipo, as top prioridades dos sistemas, as top coisas, não dá normalmente, a galera tem muito pouco contexto. Então, é uma força de trabalho absurda que chega para tocar um monte de coisa que não necessariamente é a prioridade, são coisas simples. Então, tem essas controvérsias, essas coisas. E, por exemplo, uma coisa que sempre tem tudo que conversa com essa parte de hierarquia é que, como é open source, você sempre pode dar um fork, você sempre pode pegar, mano, eu não concordo, eu não acho legal, fork, cria outro. Tem casos que o fork faz o fork, os dois morrem, tem fork, os dois continuam, tem vários casos isso que acontece, mas sempre tem isso como última opção. Então, teoricamente, ninguém é obrigado a nada. Um caso que eu ia trazer é o caso do Linux, que eu por exemplo, estou tentando fazer um patch lá no Linux e entender, mas, cara, é outro mundo. Não vai ter GitHub, não vai ter nada disso. Toda a comunicação é feita via e-mail, que não pode ter nada muito diferente, muito personalizado. Eu estou tentando trabalhar numa parte que é de Enterprise e I.O. Enterprise não, era Industrial I.O. Eu ia tentar dar um print eu dando clone no repositório, mas cara, tá demorando demais. Esse aqui ficou rodando por meia hora e já tinha baixado tipo 1 giga do Git clone, de um pedaço do kernel. Eu falo, mano, outro negócio, tipo, para eu poder trabalhar, a galera tá me indicando eu baixar esse cara, que ele é basicamente um conjunto de scripts para me ajudar a comitar no kernel. E, tipo, é outro mundo. A galera do kernel do Linux também é outra parada, muito diferente do que a gente vai ver, tipo, no GitHub e outras comunidades. E tá ok, mas de uma das mais antigas. É a que inventou o Git, é uma das GPLs mega antigas, e tem todo esse fluxo que funciona há muito tempo. Algumas práticas comuns que temos que a gente normalmente olha, assim, no GitHub, basicamente a gente usa JavaScript, vai ter o NPM, Python vai ter as bibliotecas do Python, do pip, e basicamente o GitHub de open source vai ser, vai sempre quase ter um código de conduta, quando a gente vai atrás de fazer um PR, um Hacktoberfest, olhar o código de conduta, olhar um arquivo de contribuição, como é que funciona a contribuição, o que você precisar. E quase sempre todos que a gente mexe, assim, os que tem, a maioria, bem, não sei se é a maioria, mas que a gente mexe, vai ser tudo via Git, tudo com pull request ou merge request e baseado em issue. Então, é meio esse escopo dessa parte mais simples de open source, mais comum. Uma coisa que tem na comunidade, que essa aqui mais eu ouço, assim, é um problema muito sério, é a coisa de pressão, certo? Pressão em cima dos contribuidores, dos mantenedores, na verdade, porque normalmente é incrível. A maioria dos projetos, eu tinha estudado, 95% dos projetos, acho que era do SourceForge, era a fonte, mas era com menos de 5 pessoas, menos de 5 committers diferentes naquele repositório. E desses 95, aproximadamente 50% tinham só um desenvolvedor. Então, tipo, é muita pouca gente fazendo esse open source, acho que muita gente dependendo dele. Tem uma talk muito legal do designer, do inventor do Elm, que ele comentando, tipo, como é difícil lidar com a comunidade, como, às vezes, ele gosta de fazer software, ele tem que lidar com a comunidade, com essas coisas, e de comunicação. Aqui ele tá reclamando, tipo, que muita gente chega, por que você não faz isso? Why don't you just? Por que você não faz isso? E nunca é um só. É muito mais complicado. E passar esse contexto, passar tudo isso, é muita informação, demanda muito esforço. E custando uma pessoa só, que normalmente está fazendo uma coisa, tipo, para ela, por outros motivos, ela tem que mudar completamente para você fazer, é bem custoso. E uma coisa que eu até queria trazer aqui é de um caso bem conhecido, tipo, a gente pode até fazer softwares coisas pequenas, coisas que estão por ali, mas tem um caso muito legal que é o do OpenSSL. Basicamente, toda vez que a gente usa HTTPS, a gente está usando a criptografia disso. A gente, esse negócio é importante, 3 quartos da internet roda em cima disso, tá obrigatório hoje em dia. E teve aquele bug do Heartbleed. Então, deve ser um mega bug, deve ser um mega hacker que pegou isso, alguma coisa assim. E, tipo, tem um livro muito bom que é um artigo, na verdade, que é acho que é Building Bridges, eu esqueci, eu vou trazer o link depois. Mas, basicamente, foram descobrir que, tipo, um cara, né, que trabalhava no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, foi dar uma olhada, viu o OpenSSL que era usado para muitas coisas, aeronáutica, saúde,
e foi dar uma olhada nas pessoas e viu que, imaginava que era um time grande, mas na verdade era só uma pessoa que ganhava, tipo, 1/5 do salário dele. E a pessoa, tipo, tava focada, era uma pessoa só full-time que ganhava, tipo, pedaços para isso. E essa era uma outra pegada, que, tipo, essa é muito legal. O cara, nesse caso do OpenCSL, o cara não fazia isso por dinheiro, por fama, ele fazia isso mais porque ele gostava, ele tinha orgulho de fazer aquilo, ele queria fazer direito, ele tinha orgulho de fazer uma coisa que era relevante para todo mundo. Então era uma coisa que basicamente a internet dependia, tudo rodava em cima disso, tinha só uma pessoa e mal tinha fundos. Tipo, mal tinha. Hoje em dia tem um pouco, mas tipo, tem dinheiro para manter acho que 5 desenvolvedores. Ainda tá difícil. E tipo, o OpenCSL é uma das ferramentas que a gente nem pensa, que eu normalmente não penso, e é base da internet, é base dessas coisas. E tem muitas outras assim que tipo são fundamentais para a gente e são muito pouco mantidas, muito pouco investimento. É difícil olhar para isso. Ou a carga de trabalho das pessoas é absurda. Essa do SSL é incrível. Tipo, a internet em cima de uma pessoa só, basicamente, o cara fazendo o que ele gostava. Enfim, tem muito mais coisa para falar aqui, coisa de patente, mas coisa de software, coisa de comunidade, tem infinitas coisas. As pessoas, se elas se elas se sentem a necessidade de contribuir de volta ou não, o que o desenvolvedor, o que o maintainer pensa disso, o ditador benevolente que tem no software, que era a pessoa que ela dita as coisas e tudo não pode dar fora quando quiser, mas as pessoas, eu gosto de você, vão te seguir. Ela dita, mas está ok. Esse assunto é bem grande, bem vasto, viu? Tirem dúvidas aí, qualquer coisa. E é isso. Valeu. Ó, tá aberto aí, quem quiser fazer dúvida, tirar mais alguma dúvida, eu acho que esses eram os links que eu tinha. Teve mais uma dúvida. Manda. Pode fazer a dúvida primeiro. O Bruno Assis quer saber se o Unlicensed é tipo copyleft. Calma aí, eu tenho uma resposta melhor do que eu. Aqui. Olha esse textinho. É o do left. Cadê? Então, beleza. Copyleft normalmente é as coisas que é recíproca total. Entendeu? É a que você, tipo, tem que distribuir no mesmo jeito. Você é o GPL. Se você linkar com esse cara, você vai ter que usar isso. O unlicensed, ele não é, porque cai em domínio público. Então, tipo, eu posso fazer o que quiser. Então, tipo, eu não sou obrigado a devolver as coisas. Eu posso fechar, posso entender. Mas a treta do unlicensed é que ela fala de domínio público. E não todo lugar do mundo existe domínio público. Tem um lugar que fala, não existe isso aqui, nada cai no domínio público. Então, como é que essa licença funciona? Então, ela fica meio nessa área cinza, não é tão, sei lá, mas, enfim, existe. Cada um escolhe aí. O que eu ia complementar, tem dois convites para vocês. O primeiro, o Caio falou aí bastante coisa de open source e tudo mais, de contribuir. Para quem não sabe, a gente tem um comitê de open source aqui na Loft, que é o Byte Open Source. Então, quem tiver interesse em participar mais, colaborar, tudo mais, a gente já tem alguns projetinhos open source pela Loft, são poucos, mas a gente está aos pouquinhos criando. Então, quem quiser, entra lá no canal e participa. E o segundo convite, amanhã, vocês devem ter recebido na agenda de vocês, que eu mandei, vai ter um evento que é o Hacktoberfest, pela Loft, que a gente está organizando, que é um evento externo, que a gente vai trazer uma pessoa para palestrar, que é o Léo Balter. Ele é da Salesforce e ele já participou de coisas do TC39, do JavaScript, então que é lá onde fazem as specs e tudo mais. E ele vai trazer um pouquinho sobre integrações. Esqueci o nome da palestra, gente. Integrações. Como é que eu vou caçar rápido? Para trazer o nome de verdade. Vai ficar gravado, Fê? Integração contínua. Oi? Vai ficar gravado? A palestra? Uhum. Vai sim. Mas aí o que a gente vai fazer vai ser assim, a primeira parte vai ser essa palestra dele sobre integração contínua e padrões web. Então ele vai trazer muitas coisas de specs de JavaScript, como que tem integração sobre tudo isso, teste e tudo mais, e como aplicar isso mais para o dia a dia. E depois a gente vai tipo, codar para o Hacktoberfest, né? Para quem não sabe, o Hacktoberfest é uma iniciativa que acontece no mês de outubro inteiro,
organizada pela DigitalOcean, que quem abre 4 PRs durante esse mês ganha lá a camiseta deles. Então tem todo, tipo, um negócio que até essa camiseta aí que o Caio tá usando, que eles enviam para as pessoas. Então a gente vai fazer isso e depois da palestra dele a gente vai codar. Então vão ter pessoas codando, vai ter um projeto de Flutter, vai ter outra pessoa codando num projeto de Pandas, a integração de Pandas com a AWS. E quem mais quiser codar junto, apareçam amanhã, beleza? Era esses dois convites. Caio, pode continuar, tá? Só para a gente não perder, as pessoas irem embora aí. Não, tranquilo. Alguém comentou, eu ia trazer também o caso do YouTube DL, que, nossa, é um embrolho. Assim, a coisa de copyright, ela vai muito louca, porque ela começa a bater com coisa de música, começa a bater com os direitos absurdos, começa a bater em ECAD. Lembra do SOPA, do PIPA? Também começa a bater nisso. Esse assunto vai bem longe, tem muito problema. Essa área de copyright é bem, bem diferente. Por isso que eu faltei casos, assim, eu acho que eu não encontrei nenhum caso que as pessoas estressaram, tipo, GPL, foram bater contra as opções. Eu acho isso errado, alguém foi fazer isso e caiu na corte. Caiu no judiciário, para ver o que tá. Então, isso não é uma área muito testada, então vai por esse lado de licença, ninguém nunca bateu muito nisso. A coisa de patente, essa também, nossa, outra treta, acho que o eHarmony queria patentear como é que é o nome? Puta, eu esqueci. Regressão linear. Eles tinham um algoritmo que fazia regressão linear ali, como, tipo, então a gente vai patentear isso. E agora, não, que loucura, acho que eles conseguiram, só que, nossa, é muita treta. Tem gente que fala que tem a patente para processar você, então é mais... O processo de patente é tão caro para você ir atrás, para você conseguir advogar, para você conseguir levantar, mesmo se estiver totalmente ok com você, que é mais barato você pagar o cara tá falando para fazer um acordo com o cara, com a pessoa, do que você continuar com o processo. Então, nisso tem muita coisa. O caso do YouTube DL, tipo, do meu ponto de vista, não faz sentido. O que é o YouTube DL? Basicamente, tinha um código-fonte que você podia rodar ele e tinha um programa que podia baixar vídeos do YouTube, certo? Todo vídeo do YouTube eu não posso baixar? Não. Então, ele não é exclusivo disso. E outra coisa, ali está o código-fonte. O código-fonte não é o programa em si, ele é só código, ele em si não faz nada. Mas foram no GitHub e falaram, por propriedade intelectual, isso aqui está fechado. O que não estou confortável, parece que é muito estranho. Mas, de novo, é o ECAD, as indústrias de música contra um software open source. É ruim isso virar precedência, mas os caras não vão lutar contra. Porque, pô, eu faço um fork, é open source, eu faço fork, criei outro. Então, tipo, como isso funciona também? Isso também é área cinza, não sei. Então, tem muita coisa aí. Tem muita coisa nessa parte que não é muito testada, não é muito batida na lei. Tipo, a lei não exercitou isso e também não tem lei muito forte nisso. Mas, às vezes, é bom nem apertar muito, porque tem muita força, muito dinheiro na coisa de copyright, essas coisas. Uma coisa que eu sempre digo quando as pessoas me perguntam alguma coisa sobre direito depende. Porque a gente realmente nunca sabe o que vai acontecer, né? Cabeça de juiz, assim, só ele sabe o que ele vai decidir. Por isso que eu sempre falo também que é melhor se tu conseguir fazer um acordo, porque pelo menos no acordo tu sabe o que vai acontecer, porque no juiz tu não sabe. Por mais que tenha ali uma lei, que tenha algumas decisões já nesse sentido, é muito difícil de a gente ter 100% de certeza do que vai acontecer, né? Porque quando tem pessoa envolvida, sempre tem um fator humano. Ô, Caio, e você tem alguma visão, assim, cara, de para onde que você acha que isso tá, que todo esse imbróglio de lei e tal tá indo no futuro, assim? Porque o que eu penso? Acho que boa parte desses problemas de licenciamento e tal, eles têm muito a ver com direito internacional, que a gente sabe que não existe quase, né? Especialmente na internet, enfim, o que você tem é um monte de direitos nacionais convivendo, né? E, enfim, aí você tem aquelas paradas de site, Pirate Bay, que abre site na Suécia porque lá a lei não pega, daí o cara não pode ficar mais na Suécia, ele abre num drone e aí o drone fica voando por aí, então tem aquelas loucuras, né? E aí, assim, acho que é esperado, porque da mesma forma que a tecnologia veio e mudou muita coisa muito rápido. A lei não é algo fácil e rápido de mudar e agora a gente está meio que catching up, parece, né? Você tem alguma ideia de para onde que a gente está andando nesse sentido de talvez dar mais, meio que desconsiderar mais as leis locais
e o quanto isso seria possível, assim, né, dentro do país, porque o país não vai querer ceder sua soberania também, das leis, etc. Então, é uma discussão mais filosófica mesmo, eu tenho essa curiosidade, tipo, cara, para onde a gente vai? Né? Temos Creative Commons, etc., GPL, por aí vai, mas no fim do dia é o que a Paty falou, né, cara? Se o juiz falar que tal empresa tem que te pagar, vai ter que pagar, não importa o que está na GPL, né? Então, assim, você tem alguma ideia disso, assim, olhando para frente? Então, tem duas concepções, não minhas, que eu li por aí, mas dá para quebrar de duas partes. Uma é a que você falou do Estados Unidos, a coisa de copyright mesmo, de música, essa parada mais. Essa daí tá. O futuro é mais tenebroso, porque todas as vezes que teve uma decisão, alguma briga com isso, caiu pro lado de Hollywood, caiu pro lado das grandes produtoras. Sopa a Pipa entrou, a coisa da neutralidade da rede caiu nos Estados Unidos, não tá lá. Aqui no Brasil a gente tem, mas ninguém exercitou ela, não sei se serve. Então, tipo, nessa parte tá mais complicado, eu diria. Tem as coisas que a Europa puxa mais de privacidade. Mas ainda assim, tipo, todos os datacentos estão nos Estados Unidos e os Estados Unidos têm uma lei que eles podem pedir os dados e você não pode falar ao público que você fez isso. Eles podem ver isso pro Google e tudo mais. Então, tá tudo lá. Então, é bem complicado nessa parte de música, é bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, as coisas têm mudado bastante, porque a gente não está mais metendo um objeto. As coisas estão deixando de ser bens consumíveis, bens excluíveis. Eles existem, são replicáveis ao infinito. Não há subtração. Posso ter uma coisa à vontade, tipo, o custo não está no objeto em si, está no serviço que tem. O Spotify, eu ouço todas as músicas que eu quero, o Spotify eu nem pago o Spotify. Eu ouço os ads, não tem problema nenhum. E eu tenho as músicas à vontade. Eu tinha outros programas de um Napster, essas coisas, e tipo, dava problema, porque você tinha ele. Agora, quando vi no serviço, eu tenho visto muitas coisas do tipo que a pirataria, por exemplo, no caso, é mais um problema de distribuição do que um problema de licença, das coisas em si. Tem coisas da própria HBO falando que Game of Thrones foi maior e mais longe por causa da pirataria, porque é uma divulgação gratuita. Eles foram muito mais longe. A Angry Birds, eles não impediram as pessoas de praticar o jogo deles, era jogo de graça, isso é de boa, mas o que eles foram contra foi contra bonecos. As pessoas faziam bichinhos de pelúcia do Angry Birds, porque aquilo dava dinheiro, aquilo era diferente. Muitas das leis, muitas das coisas foram construídas quando se vendia software. A Microsoft no começo já era mega contra, porque se vendia o Windows, se vendia o Office. Hoje em dia não se vende mais Office, se compra para ter por um tempo. Então as coisas vão migrando cada vez mais para serviços e conforme isso vai virando, o problema de distribuição começa a resolver. Acho o Neil Gilman, o cara esqueci o nome dele certinho, mas o dono da Steam, da Valve, falou, cara, pirataria é problema de distribuição, a gente está resolvendo isso. Eu, quando era pequeno, pirateava um monte de jogo. Hoje em dia, eu compro um monte de jogo que eu nunca jogo, porque tá barato que ele resolveu esse problema. Tipo, sei lá, não tem por que eu piratear, é muito de boa. Do outro lado, de software, de GPL, essas licenças, tipo, o Linux é o exemplo de vaca que a galera pode usar, porque é muito forte. E, tipo, Linux está em todo lugar. Linux é meio que ponto vencido. A Microsoft, o Windows tem o Linux rodando lá dentro, o marca-passo é com Linux, a loja é com Linux, tudo vai ser Linux, porque tipo, não é uma briga, não é uma competição. Os maiores pessoas, o maior investimento que tem as mesmas que codam o kernel do Linux é a galera da IBM, é da Microsoft. A Microsoft é uma das maiores committers do kernel, porque é quase um bem comum. É como o SSL, é uma infraestrutura da internet que todo mundo ganha. É como se o motor de um carro fosse comum e todo mundo pudesse melhorar ele. E como todo mundo no mesmo motor, tipo, todo mundo pode compartilhar esse motor, o motor não acaba. Então, porra, todo mundo ganha melhorando ele, distribuindo ele. É muito grande. Isso, eu acho que tem serviços ganhos. A Loft inteira, eu estava vendo uma coisa da galera da Open Source Initiative, para ver as empresas sabem quanto de Open Source elas estão usando. A Loft, eu acho que ela só usa Open Source. Eu não sei se seja alguma coisa proprietária de código, talvez alguma IDE, alguma outra coisa, mas de código, ninguém paga um Java Enterprise aqui. Isso é até estranho falar hoje em dia, eu acho. Tipo, a maioria das coisas, a gente pode até pagar a gente paga serviço, mas código em si é muito difícil. Isso é meio que ponto vencido. Uma coisa que eu nem entrei muito é que tem a treta também do free software, do software livre e do open source, que são coisas diferentes, mas a mudança é muito mais na ideia. Hoje em dia, a
meio que é ponto 25 que é uma coisa de pragmatismo. Segue a MIT e vai embora. Todo mundo faz isso, ninguém vai criticar, ninguém vai processar. A galera quer isso, quer distribuição, quer aumentar. O push da Microsoft para fazer esse tipo de coisa com open source, o push do Facebook para voltar ao negócio de patentes. Então, esse é um negócio recorrente que tem vindo e, tipo, eu acho que nessa parte de open source já ganhou. Acho que já o default com o tempo só vai aumentar. Sei lá, acho que não... Esse é o prognóstico, é bom, a cultura é interessante. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, fui muito longe também, mas... Não, boa, curti sim. Acho que não é nem uma questão de responder, né, certo, errado, enfim, né, é muito de, acho que elucubrar um pouco mesmo, assim, imaginar o que vai ser, enfim, fazer um pouco de bola de cristal mesmo. Posso dar um exemplo que eu acho que colabora com isso que você estava falando, Caio? Eu tenho... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Eu tenho um amigo meu que ele é cosmaker, ele faz peças para cosplay. Profissionalmente. E eu sei que a Blizzard, ele faz umas peças, ele já fez peças para Blizzard oficialmente, e já fez peças para Riot Games também. E, sei lá, tipo, uma espada, uma arma de um jogo, alguma coisa assim. E eu sei que a Blizzard não processa pessoas por fazer cosplay. Mas eles vão atrás e enchem o saco se tu faz a nível industrial. Então, o meu amigo, ele postou uma foto de uma estátua que ele fez, de um boneco lá da Blizzard, de um dos jogos, e aí ele disse que, tipo, no mesmo dia já veio alguém da Blizzard perguntar pra ele o que queria fazer com aquele boneco, se ele ia, tipo, vender pra uma pessoa só, se ele tava fazendo pra uso próprio, se ele ia distribuir, etc. Porque eles cobram mais nesse sentido, de, tipo, qual é a utilização que tu tá dando pro produto que tu tá usando a nossa imagem, nossa propriedade, né?